E eu recebi esse convite para estar aqui hoje falando sobre material escolar. O que é que as escolas podem e não podem pedir na lista de material escolar do seu filho e da sua filha. Todo começo de ano é aquela mesma loucura, né? Quando a gente recebe a lista dos nossos filhos, principalmente para quem tem mais de um, e vai ali às compras, desesperado, porque início de ano são diversas despesas extras, né? O que eu queria explicar, e é o meu maior objetivo de estar aqui hoje, é que você entenda o porquê que a escola não pode pedir determinados materiais. Porque eu vou trazer aqui alguns exemplos, e esses exemplos podem estar ou não na sua lista, e você pode ter outros aí. Então, você entendendo o motivo, fica mais fácil de você identificar. Ah, a doutora Tássia não falou esse item aqui, mas pelo que ela explicou, eu sei que eu posso riscar, porque a escola não pode me exigir. Então, o que acontece? A escola, ela é uma empresa como qualquer outra. Algumas regras, claro, são muito específicas, porque se trata de uma escola que presta um serviço educacional. Mas é uma empresa. E, em se tratando de uma empresa, nenhuma empresa pode passar para o consumidor o risco da sua atividade empresarial. Então, vou dar um exemplo aqui bem bobo para que você consiga me entender melhor. Se eu abro um restaurante, eu não posso passar para você, consumidor, uma obrigação que é minha enquanto dono de restaurante. Ah, para você comer aqui no meu restaurante, traga o seu prato e os seus talheres de casa, por exemplo. Então, é mais ou menos isso quando você pega ali a sua lista de material escolar do seu filho. Se a escola estiver lhe pedindo materiais que dizem respeito ao exercício daquela atividade empresarial, você não é obrigado a levar. Então, o que é que uma escola precisa para funcionar? Ela vai precisar, por óbvio, de pincel, que a gente antigamente dizia aquele giz, né? O giz branco, e hoje a gente não fala mais de giz, porque é lousa. Então, pincel para o professor anotar no quadro, o apagador para o professor apagar, resma de papel, que é para trabalhar ali durante o ano, material de limpeza, material que diz respeito ao escritório, por exemplo, a organização do escritório da escola. Como é que eu tenho uma escola e eu vou passar essa responsabilidade desses itens que eu, escola, só funciono se eu tiver ele para o meu consumidor? Então, não pode. E aí, o que é que acontece? Quando a escola ela lhe passa o valor da mensalidade para você, pai, mãe, responsável financeiro do aluno, ela faz aquele valor já conseguindo enxergar quais os gastos que ela vai ter no ano. Inclusive, por isso, o contrato de pagamento da escola é um contrato anual ou um contrato semestral. Então, se você paga, por exemplo, uma mensalidade de R$500, todos os meses ali R$500, a escola já viu que com esse valor ela vai conseguir pagar os seus funcionários, ela vai conseguir pagar as contas de energia, de água da escola e todos esses materiais para que ela continue aberta e funcionando. Então, ela vai conseguir comprar água, ela vai conseguir comprar copo descartável, ela tem que conseguir comprar os materiais de higiene para manter a escola limpa, comprar esses materiais para que os professores consigam trabalhar e desenvolver os trabalhos pedagógicos junto com seus alunos. Então, esses materiais para o funcionamento da escola, repetindo para deixar mais claro, a escola não pode cobrar porque já está lá no valor da mensalidade. Então, eu vou trazer aqui uns exemplos e outros exemplos de itens podem estar aí na sua lista que eu não falei, mas aí você já verifica. Isso aqui é para a escola funcionar. Vou riscar porque eu não sou obrigado, já estou pagando lá na mensalidade. Então, vamos lá para os exemplos. Pincel ou giz para lousa, tinta para impressora, pincel ou caneta para retroprojetor, apagador para quadro ou para lousa, alguns materiais de limpeza e manutenção que algumas escolas também cobram. Então, esponja, flanela, detergente, sabão em pó, álcool é muito comum também ser cobrado, papel higiênico é muito comum ser cobrado, isso é obrigação da escola, de qualquer empresa, manter aí esses itens para o funcionamento. Alguns itens de escritório também, pessoal, fiquem atentos, porque é muito comum. Como é que você tem uma criança matriculada numa idade pré-escolar e estão lhe pedindo uma pasta suspensa? Um plástico para pasta classificadora. Então, fica uma dica aqui também para os pais e para os responsáveis. Faz aí uma análise da faixa etária do teu filho e da série que ele está matriculado para ver se tem uma proporcionalidade com o que estão lhe pedindo. Então, eu tenho um filho matriculado no Maternal 1. Para que eu preciso levar um grampeador e grampos? Isso é item de funcionamento da escola, você não é obrigado a levar. Por que eu vou mandar plástico para pasta classificadora? Eita, que deu uma enganchada aqui. Isso também é um item que você não é obrigado a levar. Então, faz aí uma análise. Qual é a série que meu filho está matriculado e ele vai realmente usar tudo isso? Então, por exemplo, também perfurador,
carimbo, tinta para impressora, alguns produtos descartáveis, como copos, talheres, pratos, lenços, sacos para lixo, guardanapos, palitos de dente, palito de picolé também, que é muito comum ser pedido. E outros itens como algodão, isopor, prendedor de roupas, fitas adesivas, fitas dupla face, fitas decorativas, medicamentos. Então, assim, a gente consegue identificar nessas listas muitos abusos. Aqui na cidade de São Miguel dos Campos, especificamente, Álvaro, a OAB, né, que, quem não sabe, eu estou na presidência da OAB desde 2022, a OAB vem desenvolvendo um trabalho, já que nós estamos também aqui sem o PROCON, é importante dizer, nós perdemos, foi um órgão importante que nós perdemos aqui na cidade de São Miguel dos Campos, e a OAB começou na gestão 2022, 2023 e agora 2024, com um trabalho muito forte junto às escolas e também de conscientização dos pais, porque para nós é muito mais importante ensinar do que está punindo, né, e do que está enviando ofícios e pedindo adequação de listas. Então, se os pais e os responsáveis entendem e aí já conseguem fazer esses riscos e levar esses argumentos para a escola, porque às vezes eles relatam até que quando chegam com aquele saquinho mais murchinho, né, porque saíram cortando todos os itens que não eram obrigados a levar, a secretaria, a coordenação reclama, né, e diz, não está faltando aqui algum item, e aí eu quero que esse pai, empoderado dessa informação que está recebendo agora, diga não. Os outros itens dizem respeito ao funcionamento da escola, à atividade empresarial da escola, e eu não sou obrigada a trazer. Uma outra observação muito importante são os itens de uso coletivo. Então, você pode, inclusive, pedir o plano pedagógico à escola para saber como que vai ser usado esse material durante todo o ano com aquele seu filho matriculado na série X. Porque alguns materiais, eles pedem para utilizar, inclusive, em outras séries. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança maior, já maiorzinha, assim, 10, 11 anos, e eles estão pedindo, por exemplo, fitas decorativas na lista, uma criança de 11 anos não faz mais uso desse material. Então, é um uso coletivo que vai ser usado por toda a escola para alguma decoração ou até trabalho de turmas menores e que está sendo colocado ali, dissolvido na lista de material escolar para todos os alunos. Então, fiquem atentos a essas duas observações que eu falei aqui para vocês. Material de uso da empresa, para funcionamento da empresa escolar, você não é obrigado a levar. E material de uso coletivo, que vai ser utilizado por toda a escola, você também não é obrigado a comprar, tá bom? Eu tenho certeza aqui que o Álvaro Guimarães tem algumas dúvidas e algumas perguntas. Inclusive, estava fazendo uma consultoria aqui no intervalo com a lista do material escolar da neta dele. E aí ele vai trazer também aqui algumas perguntas que foram enviadas para a produção. Só consertando da bisneta. Da bisneta, né? isso. Eu bem jovenzinho, mas já sou bisavô. Realmente a gente estranha muito a quantidade de itens que são solicitados. Gostaria que a gente pudesse aí esclarecer para os nossos ouvintes e telespectadores, o pai, o responsável, detectando isso, seria importante ele antes entrar em contato com a escola, com a diretoria e fazer uma negociação, mostrar dessa impossibilidade. Esse seria um caminho. E se a escola continuar cobrando isso, cobrando às vezes até na sala de aula para o aluno, qual deve ser a posição do responsável? Isso, excelente. Olha, a conversa sempre é o melhor caminho. Então, entre em contato com a escola, até porque é uma relação ali anual. Então, já no começo do ano, iniciar com alguma desavença não fica bacana. Então, entre em contato com a escola, mostra, diz que ouviu aqui o programa do Álvaro Guimarães, que me ouviu falar, que viu o PROCON, porque o PROCON também está muito decisivo. A OAB também, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor. E aí, olha, selecionei aqui os itens, cortei, porque eu sei que eu não sou obrigada a levar. Como é que a gente faz? Porque aí a escola ela também tem consciência, porque também isso está sendo tratado diretamente com as escolas, dos itens que ela não pode cobrar. Então, ela não vai se opor porque sabe que pode sofrer alguma punição por meio dos órgãos fiscalizadores e até mesmo no Poder Judiciário. Outra coisa que a escola não pode fazer em hipótese alguma é constranger esse responsável financeiro ou mesmo o aluno, inclusive sendo passível de condenação por indenização por dano moral. Se, por exemplo, a professora disser assim, olha, o aluno fulaninho não vai fazer a atividade porque o pai não trouxe, a mãe não trouxe o material no início do ano que a gente precisava para desenvolver aqui essa tarefa. Já ouviu falar que já aconteceu isso algumas vezes. Isso. Né? E aí, se a sua criança chega em casa dizendo, mamãe, papai, eu não fiz a tarefa porque a tia disse que não
não mandou fita dupla face, por exemplo, para colar um material no outro. Então, assim, não pode impedir a criança de realizar as atividades da sala de aula em razão de não ter levado esse material que é de uso coletivo e que, portanto, está incluído lá no valor da mensalidade. Muito bem. Então é importante que os pais, os responsáveis, possam fazer essa negociação, né? Eu acho que vai chegar aí ao bom termo. Outra coisa que a senhora poderia aí esclarecer, né, e dar dicas é o preço. Tem uma variedade muito nova, o PROCON, inclusive, a gente trouxe aqui, eu acho que semana retrasada, as diferenças, né? Diferenças grandes. Eu lembro que foi uma borracha, né? Uma borracha, e tinha uma diferença de 1.000 e tantos %, né? Claro, talvez um formato diferente e tal. Então, como é que os pais, os responsáveis, podem fazer essa pesquisa, devem fazer essa pesquisa? É muito importante essa pergunta, porque a gente sabe que o mesmo produto ele vai custar realmente valores diferentes, inclusive dependendo de onde ele está sendo comercializado. Então, se a gente tem uma borracha sendo vendida no centro da cidade, vai ser diferente daquela mesma borracha vendida no shopping, por exemplo. Então, até isso eles observam qual é o padrão de consumo daquela região ali onde eu estou, onde a minha loja está inserida, e faz essa diferença no valor do produto. Então, é muito importante os pais estarem atentos a isso, fazerem pesquisas. E aí, Álvaro, você me lembra com isso uma outra observação, que é a proibição da escola colocar uma marca específica daquele produto. Então, a escola não pode cobrar, por exemplo, uma tinta da marca X. Quer dizer, se o pai levar uma tinta da marca Y, a escola não vai aceitar ou vai fazer alguma reclamação. Não pode haver cobrança, por quê? Isso vai variar de acordo com a capacidade financeira de cada família. Então, às vezes, a família não vai ter condições de comprar a marca tal, ou não quer, e aí está dentro da liberdade do consumidor escolher qual o produto que ele vai comprar para o filho dele fazer o uso. Inclusive, na reportagem citava um exemplo de uma lapiseira. A lapiseira tinha de 0,35 centavos a R$ 42. Olha que diferença, né? Aí cabe também aos responsáveis conversar com os seus filhos, né? Conversar com o pessoal, com os estudantes. A televisão caiu aqui, Bruno. E dizer, pô, o efeito é o mesmo, né? Às vezes é porque a marca tem uma marca especial, usam, né, algumas imagens que a juventude gosta muito, e isso coloca o preço lá em cima. Então, que os pais possam conversar com seus filhos sobre isso, né, doutora? Exatamente. E aqui, já deixando sempre abertas as portas da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, tanto aqui da subseção de São Miguel dos Campos, como também da seccional em Maceió, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, também do órgão do PROCON, apesar de nós não termos uma sede mais aqui em São Miguel dos Campos, mas Maceió e Arapiraca nos atende também, e o Ministério Público, por meio também da sua Comissão de Defesa do Consumidor. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez aqui, sempre é um prazer muito grande receber a doutora Tássia, e vamos ter novidades aí por esses dias, né? Para a gente ter mais, uma frequência maior aqui, a presença da doutora Tássia. Doutora Tássia, muito obrigado.